Prelúdio. Eu me chamo Thiago e estou aqui novamente com a Camila Ferreira para me ajudar em mais um episódio. Esse é o 6º episódio, né, do programa Prelúdio, programa que começou em julho desse ano com a entrevista com a professora Virginia Fontes. É um programa realizado tanto pelo jornal Universidade à Esquerda, quanto pela Escola de Formação Política da Classe Trabalhadora, a EFOP Vânia Bambirra. O intuito desse programa, dessa atividade de entrevista, é possibilitar um instrumento a mais para as lutas sociais, para a luta da classe trabalhadora, na formulação das análises de conjuntura, né? A gente sabe quão importante é para a organização política e social uma análise precisa do contexto atual, da conjuntura, e sabemos também da dificuldade organizativa e, portanto, também das dificuldades em interpretar a conjuntura atual, principalmente a conjuntura pós-crise e com seus desdobramentos políticos, pós-golpe de 2016, no contexto das contrarreformas. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente cria e estreia o programa em julho desse ano, e agora com essa entrevista, com a 6ª e última entrevista desse ano de 2020 com a professora Nora, a gente encerra a primeira parte do programa. No programa de hoje, então, como eu já antecipei, a gente convidou a professora Nora Ruth Krauzik, a professora professora lá da Unicamp, da Faculdade de Educação, e é pesquisadora do grupo de pesquisa em política educacional, educação e sociedade, também lá na Unicamp. A gente convidou a professora Nora hoje para continuar o debate que a gente já fez no episódio passado, que a gente começou a fazer no episódio passado, que foi com a professora Selma Venco. E esse debate é o debate sobre educação, sobre as mudanças na educação, no contexto recente, né, na conjuntura recente, em especial também os desdobramentos da educação pré esse ano de 2020, com a pandemia, com o ensino remoto, porque se a educação já era um tema central, né, para a nossa sociabilidade, no contexto do capitalismo em crise, nesse ano de pandemia, nesse ano de confinamento, a educação ela tomou um papel ainda mais central, tanto no começo para manter uma certa normalidade, né, com o ensino remoto, então obrigando as universidades e as escolas a adotarem imediatamente o ensino remoto, quanto agora forçando que a educação básica, o ensino médio, retornasse o mais rápido possível para o ensino presencial. Então, a educação tem atuado como uma peça-chave para manter a engrenagem do sistema funcionando, digamos assim. E é sobre isso que a gente quer debater hoje com a professora, por isso que a gente convidou ela. Então, gostaria de agradecer a presença da professora aqui, dizer que você é muito bem-vinda. E é isso, professora, seja muito bem-vinda, então, ao programa. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço pelo convite ao jornal Esquerda Universitária, que eu agradeço à Escola de Formação. Eu dou os parabéns pelo trabalho que vocês fazem, eu acho que é fundamental estas outras formas de formação para os estudantes trabalhadores, além da universidade ou escola, estes espaços mais, entre aspas, alternativos, no sentido que não seguem uma norma ou uma coisa do tipo. Agradeço especialmente a você, Thiago, a Camila e ao Renato por estar aqui comigo, se dispondo a conversar. Estou à disposição de vocês. Seguramente algumas coisas não terei condições de responder, outras sim, mas é na conversa conjuntos que vamos elucidando uma realidade tão complexa como a que estamos vivendo agora. Isso. Bom, professora, para começar, então, né, essa conversa, a gente queria partir um pouco dessa contextualização que o Thiago fez, pensar que a partir da crise, né, de 2017, com as ondas que se seguiram dessa crise, várias reconfigurações no Estado tiveram que acontecer, e a exemplo dessas mudanças, a gente tem as reformas, ou contra-reformas, né, melhor, como a administrativa, a trabalhista,
da Previdência, que já aconteceram, e também mudanças e reformas educacionais, como a exemplo da nova Base Nacional Curricular, Comum Curricular, né? Então, pensando um pouco nisso, que a professora também já abordou em uma pesquisa comparativa as reformas que aconteceram na década de 90, né? Uma pesquisa comparativa entre países da América Latina, da reforma desse período, a gente queria pensar nessa trajetória das políticas educacionais, como que a gente pode analisar essas mudanças ou também as continuidades, né, desse projeto a longo prazo nos rumos da educação brasileira. Então, quais seriam os principais ajustes que a professora vê na educação para se adequar às demandas da reprodução capitalista atualmente, né? Então, essa questão um pouco para a gente começar a discutir essa trajetória mesmo educacional. Bom, dizem que é muito bom começar pelo princípio. Então, é o seguinte, vocês falaram de uma crise. Na verdade, nós temos um cenário no qual estamos em uma crise que tem diferentes facetas, ou são diferentes crises ao mesmo tempo. A crise mais óbvia, digamos, é a crise sanitária. A segunda crise é uma crise nacional, que é uma crise da democracia, ao interior do próprio sistema capitalista. Nós não podemos dizer, neste momento, que estamos vivendo no Brasil um sistema democrático, nem sequer um sistema democrático formal, porque ainda que o presidente tenha sido escolhido eleitoralmente, os mecanismos que se utilizaram nesse processo de eleição são suficientemente fraudulentos e conhecidos por todos para poder chamá-lo um sistema formalmente democrático. Por outros tantos motivos, também não é um sistema formalmente democrático, que se vocês me lembram, se eu esquecer, vou falar depois. O terceiro aspecto desta crise, ou deste momento, é a crise própria do sistema capitalista, que não é uma crise do país, que não é unicamente do país, que é uma crise global, pelo menos do mundo ocidental. Isto produz o quê? Produz que uma potencialize a outra, dito de alguma maneira. Ou seja, se já seria grave ter uma destas crises neste momento, ela se potencializa. Ao mesmo tempo, não só se potencializam umas das outras, como elas estão vinculadas. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: se nós não tivermos, no momento do capitalismo, de uma crise que produz, ou que vem produzindo, um aumento da exploração dos trabalhadores, e que vem produzindo uma restrição, um processo de aumento da exclusão em todas as fases, social, política e, claro, principalmente econômica, se nós tivermos nesse momento, não poderia ser viável a crise democrática que estamos vivendo no Brasil. Se nós tivermos nesta situação do estágio do capitalismo e não com a crise democrática no Brasil, a crise sanitária teria outras características. Então, não que seria menos grave, mas teríamos uma situação na qual, frente a uma crise sanitária, se levaria mais em conta as vidas humanas, o cuidado e etc. Então, o que estou querendo dizer? Que estas três fases da crise formam um pacote, para chamarlo, uma situação atual, claro que obviamente extremamente grave por atingir diferentes dimensões, mas também porque elas se potencializam umas com outras e, ao mesmo tempo,
umas com outras, elas existem desta determinada maneira, porque existe a base destas crises, que é a crise do capitalismo. Então, esta é a primeira questão que eu queria colocar. Seguindo nas perguntas, na segunda parte das perguntas da Camila, em um momento de crise, tem uma jornalista canadense, chamada de sobrenome Klein, que ela tem um livro muito interessante, um livro jornalístico, mas que ela de pesquisa jornalística, onde ela mostra como, a partir da década de 90, ou seja, do 80, perdão, da ascensão de uma maneira mais consolidada do neoliberalismo no mundo ocidental, as situações de crise, sejam da qual for, econômica, sanitária, ambientalista, são, em lugar de a cuidar da sociedade frente a uma situação dessa, os setores dominantes têm aproveitado dessa situação para implantar mudanças que, se tiver que serem feitas em um processo de democratização, de discussão, etc., seria muito mais difícil, não sei se impossível, mas muito mais difícil. Esse processo, esta jornalista identifica como primeiro momento, ou primeira situação, a situação do Chile com Pinochet. Ou seja, qual seria a crise, entre aspas, um governo ditatorial que, por ser ditatorial, pode fazer uma quantia de mudanças antidemocráticas em contra das necessidades dos trabalhadores e da vida dos trabalhadores. Nós estamos vivendo uma situação muito, entre aspas, similar hoje no Brasil. Não estou dizendo que estejamos vivendo uma situação similar à de Chile. Digo que estamos vivendo uma situação similar no sentido de um aproveitamento de uma situação de crise, na qual as pessoas estamos todos muito preocupados com nossas famílias, com a falta de trabalho, com a saúde, com o futuro. Digamos, o que será que vai acontecer? A gente nem sabe como serão nossas vidas amanhã. Então, nesta situação, está se aproveitando para implantar uma quantidade de reformas, não só na área da educação, que seria muito mais difícil, teria muita mais contestação por parte dos movimentos sociais que se nós estivermos fechados em nossas casas. Este processo é chamado, esta situação é chamada por esta jornalista, eu acho muito interessante a expressão, doutrina do choque. Ou seja, se dá um choque de neoliberalismo em um momento no qual, de alguma maneira, a população, na sua maioria, estamos mais fragilizados. Não sei se, Camila, eu te respondi esta ideia geral. Bom, me parece que no terceiro ponto que você colocou, Camila, ou Tiago, que é a ideia de que o tema central neste momento é a educação. Ele é um tema central, mas de perspectivas muito distintas, e inclusive algumas contraditórias. Ele é um tema central porque as escolas foram fechadas e a escola é uma instituição chave, não só na socialização das crianças e dos jovens, como na vida cotidiana de uma família. Os pais podem sair trabalhar porque a criança vai para a escola e está cuidada na escola. A criança não está abandonada, digamos, não está fechada em uma casa porque os pais precisam trabalhar porque vão para uma escola. E por aí vai. Então, é uma instituição que ela é parte da dinâmica social e cotidiana de uma comunidade. Essa escola foi fechada.
Então, isso, sem dúvida, torna ao tema educação um lugar distinto que teria quando a vida cotidiana vai andando, crianças vão de manhã para a escola, voltam à tarde e tudo mais. Eu diria que dentro das casas começou a se falar sobre educação e sobre escola muito mais do que antes, devido à falta da escola. Depois podemos conversar mais em detalhe as consequências que isso trouxe. De outra perspectiva, o tema educação se tornou central e aí uma especificidade bastante de nosso país, que está vinculado à falta de informação, ou melhor, a promoção pela falta de informação e pela falta de conhecimento de nosso governo atual. Ou seja, este negacionismo, como tem se chamado nos últimos tempos, sobre a doença, e principalmente não só sobre a doença, mas sobre a ciência, e sobre aqueles profissionais que têm condições de nos ajudar a saber como cuidar-nos, etc. Calar a boca dos médicos, calar a boca dos especialistas, calar a boca através de fake news, etc. Isso também, em alguns setores, em outros setores, em aqueles que não aceitam esta situação de negacionismo, se levanta o problema da educação, ou seja, até que ponto alguns problemas que possam ter acontecido ao longo da história do Brasil, no âmbito educacional, permitem ou deixam espaço para situações tão graves de negacionismo da ciência como a que estamos vivendo. E, por último, a educação também em outros setores tem se tornado um tema central, principalmente através da voz dos governos, mas como preocupação central do empresariado, de uma reforma que estava começando a acontecer antes da pandemia. Que iria acontecer? Que iria acontecer se esta reforma parasse? Uma reforma que, também podemos falar daqui a pouco em detalhe, uma reforma que está ao serviço dos interesses do capital e principalmente ao serviço dos interesses do capital financeiro neste estágio do capitalismo. Eu acho, Camila, que para começar eu respondi as 3 questões. Então, Nara, para aproveitar o gancho que você concluiu agora, como que você analisa o projeto de educação que tem sido construído nesses últimos anos, e agora depois a gente até pode tratar mais especificamente desse ano de pandemia, mas como que tem se construído esse projeto para educação para a juventude e como que ela se relaciona, então, com essas reformas que a gente está citando, né, como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, agora a reforma administrativa, como que ela se relaciona e que direção que ela parece que está criando? Tiago, eu acho ótimo você ter, já na pergunta, ter relacionado a reforma. Porque, no geral, ou muitas vezes, se fala da reforma educacional como se fosse uma coisa à parte. A reforma educacional, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender, a reforma educacional que hoje estamos vivendo no Brasil, que agora vou explicar mais em detalhe, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, ela de novo, são dimensões distintas de uma grande reforma, que é a reforma da gestão pública. Seguramente a professora Selma fez algumas referências a isso. Sem a reforma trabalhista, muitos aspectos da reforma educacional seriam inviáveis. E isto é muito importante. Como uma precisa da outra para poder acontecer. Principalmente a reforma educacional precisa da reforma trabalhista e, de alguma maneira, também a reforma da Previdência para poder acontecer. E uma quarta reforma, que não é uma reforma, mas que é o orçamento, como se diz, a PEC, que paralisa o
o uso do orçamento público, que também ele faz parte, digamos, são 4 aspectos de uma mesma reforma, que é a reforma da gestão pública. O que significa a reforma da gestão pública neste caso? No caso dos 4 elementos, das 4 dimensões. É a reforma que leva a uma desresponsabilidade, desculpem, desresponsabilidade do Estado, dos diferentes aspectos do Estado, tanto do executivo quanto do legislativo, e que diminui o ingresso de impostos, diminui os impostos e, portanto, não só diminui a responsabilidade do Estado, como diminui a possibilidade de exercer responsabilidade o Estado, porque passa a ter menos dinheiro, e porque também passa a ter menos possibilidades de regulação, ou seja, por reformas legais que liberam diferentes sectores, inclusive o setor educacional, de certas regulações que existiam e regulamentações que existiam até agora. Então, é isto que tem em comum o conjunto das reformas. Tem 2 coisas especificamente para a educação que eu gosto sempre de ressaltar. Primeiro, que no Brasil nós temos uma situação na qual, lamentavelmente, a educação nunca foi prioridade. Eu digo isso com enorme tristeza, mas é essa a realidade. Salvo situações muito pontuais, como foi, por exemplo, o processo da industrialização na década de 40, mais ou menos, onde houve um projeto educacional, concordando ou discordando, mas houve um projeto educacional do governo central, do governo federal, e no resto da história, ou algumas, na década de 80, no processo de democratização, também houve um recrudescimento da preocupação pela educação, mas, no geral, podemos chamá-lo nos últimos 200 anos, no Brasil, a educação não foi prioritária. Isso leva a que nós tenhamos uma dívida social que é quase que impagável se não se toma decisões muito drásticas e sérias em prol da democratização da educação no Brasil, em todos os níveis de ensino. Isto por um lado, que também, se quiserem, depois posso explicar-lo com mais detalhe. Por outro, a reforma educacional, que se aprova por medida provisória em 2016, 2017, ela não começou em 2016. Nós podemos ir para trás a 2013, mas podemos ir para trás também até a LDB, pelo menos. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que foram se criando situações ambíguas, ambíguas não por ingenuidade, mas ambíguas por falta de consenso, que permitem que determinadas reformas se realicem neste momento. Isso é muito importante, porque dá a impressão de que foi o governo Temer que inventou esta reforma, e isso não é verdade. A reforma vem sendo cultivada, para chamá-lo, cozinhada, pelo menos desde o início da década de 90. Sem negar os antecedentes do próprio país e seu desenvolvimento da educação. Nós temos que lembrar sempre que olhar para a história de um país é olhar para seus conflitos e suas contradições. E olhar para o presente é olhar para seus conflitos e suas contradições, que não surgem naquele momento em que estamos olhando. Eles carregam
Essa contradição, esse conflito, que vão ser, alguns se resolvendo momentaneamente, em determinados momentos históricos, mas isso não, outros não se resolvendo, ficando com uma resolução ambígua, e os aqueles que se resolvem não quer dizer que não se volte, porque estamos em um espaço de uma luta de relações de poder e de projetos de mundo distintos e às vezes até antagônicos. Mas sem ir até a década de 90, se vocês depois quiserem, podemos ir. Este projeto, esta lei, surge em 2013 em uma comissão organizada no Congresso, uma comissão de educação, que decide se constituir porque a educação estava com problemas. Eu digo assim porque a educação estava com problemas, não porque eu não concorde com que a educação estava com problemas, sem dúvida estava, mas o discurso alarmista que vem acontecendo desde a década de 90, frente à educação, são discursos que estão ao serviço de mudanças rápidas, pragmáticas, com um sesgo tecnocrático que não é real, e que de alguma maneira podemos também incluí-lo como forma de choque estes discursos alarmistas. Discursos alarmistas, por exemplo, se não fazemos a reforma agora, a economia do país acaba. É como se as reformas no mundo da economia estivessem dependendo das reformas educacionais. Bom, então, a reforma, se elabora essa comissão em 2013, e em 2013, mais ou menos 2013, elaboram um projeto. O projeto era muito similar ao que foi a reforma hoje. Não tem grandes diferenças. Eu não me lembro de cor, tenho até um texto escrito sobre isso. Mas o que aconteceu? Não tínhamos nem pandemia, nem o Bolsonaro. Então, ainda que foi feito de uma forma bastante sigilosa, ou seja, tinha essa comissão no Congresso, mas não se discutia em nenhum meio de comunicação, de que havia uma comissão discutindo uma reforma para um país inteiro, não é pouca coisa. Muito em cima da hora dos finais desse projeto para ser aprovado, para ser votado, perdão, os educadores ficamos sabendo. Eu já nem me lembro como ficamos sabendo, mas essa coisa que a sorte nos ajudou. E formamos um movimento pela melhoria do ensino médio, porque a reforma era para o ensino médio, desculpa, um movimento nacional, do qual se aderiram, eu diria que todas as associações das diferentes categorias, talvez alguma não, mas 99% aderiram. E primeiro criamos um documento mostrando por que estamos em contra dessa reforma. E uma professora representante do movimento, a professora Mônica Ribeiro, professora da Universidade de Paraná, ela foi a Brasília 2 dias antes da votação do projeto para ir à Câmara e conseguiu convencer ao deputado que era coordenador dessa comissão, agora não estou lembrando o nome, tive um problema com o nome, ao coordenador dessa comissão, de que não era por aí. E ela conseguiu mudar algumas coisas pequenas, pequenas. E a comissão decidiu não levar a votação com essa mudança. Ficou na gaveta. Alguns dias depois, a senhora Priscila, presidenta do Movimento Todos pela Educação, que fazia parte da comissão, e na época tinha um editorial num jornal da Globo, não sei se continua tendo, publica uma matéria
dizendo que do jeito que tinha sido mudado, era inócuo, não valia a pena ser votado. E eu concordo com ela. O que quer dizer eu concordo com ela? A gente conseguiu tirar algumas coisas e já não respondia, pelo menos não num 100%, aos interesses do grupo que estava dirigindo, digamos, liderando essa proposta de reforma. Que é o que faz Temer? Ou melhor, que é o que faz este grupo empresarial através de Temer, ou junto com Temer? Tiram o projeto da gaveta, o que já tinha sido mexido, o projeto original, e com algumas mudanças muito pequenas, ele é aprovado. O que estou querendo dizer com isto? Isto é um projeto que vem sendo cozinhado de longo prazo e que, como conversamos agora há pouco, no momento do golpe de 2016, se torna um momento possível para o choque e fazer a reforma. Bom, isto com relação aos temas centrais, porque a educação é um tema central, mas cuidado, porque é um tema central, já sei que não foi a tua intenção, mas é um tema central com dimensões e composições muito diferentes e muitas vezes antagônicas. Acho importante nessa fala, Nora, essa constatação de que é um projeto não só de um governo, né? Apesar de as características desse governo específico favorecerem a aprovação com menos resistência, é um projeto que vai se constituindo mesmo de Estado, né? E dos interesses que você citou. E daí, só para continuar essa nossa questão sobre a educação, você pesquisou no pós-doutorado também nos Estados Unidos um pouco das políticas educacionais nos Estados Unidos e as mudanças institucionais no ensino médio, como elas influenciaram, né, no Brasil. Então, pensando um pouco nessas mudanças, né, da relação entre Estado, escola, sociedade, que você aborda na pesquisa, como as mudanças de gestão, um exemplo da escola charter, né, as mudanças de remuneração dos professores, também na implantação de padrões curriculares, né, que a gente pode pensar daí nas reformas do ensino médio e outras. Como que a gente pode ver essas tendências que já estavam presentes nesse momento que você estava fazendo a pesquisa, hoje presentes na educação brasileira, né? O que de fato se concretiza dessa influência? Sim, Camila. É verdade, eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos e vou explicar por que eu fiz o pós-doutorado, por que fui a Estados Unidos fazer o pós-doutorado. Só antes disso, queria só reforçar uma questão que você colocou, que é as reformas educacionais. E não só esta, né? E não só esta. Não são reformas do governo, não só a educação também, sino são reformas resultantes de uma correlação de forças em um momento histórico determinado, que, sem dúvida, alguns governos facilitam e outros governos tornam mais difícil do que isso acontece. Claro. Agora, também é importante destacar, e eu só me referir a este momento, mas não é próprio deste momento, que também não é só do Brasil. E isto é muito importante. Nós estamos vivendo uma reforma trabalhista, previdenciária e educacional global. Isso não significa que não tenhamos que levar em conta e estudar em profundidade as particularidades de nosso país. E também não significa que tenhamos que ficar cegos das tendências internacionais por só olhar as particularidades de nosso país. Nenhuma das duas se explica isoladamente. Nenhuma reforma se explica sem as duas dimensões isoladamente. Então, isto que eu queria colocar.
eu fui aos Estados Unidos a fazer meu pós-doutorado, porque eu estava vendo aqui no Brasil que estava chegando uma quantidade de produção bibliográfica reforçando as vantagens, as virtudes das políticas educacionais norte-americanas. Junto com essa produção, se estava dando, de uma maneira até mais enfática, consultorias, palestras, havia todo um movimento das fundações, dos institutos empresariais, que traziam, e que continuam trazendo, os experts norte-americanos para mostrar a vantagem da política norte-americana. Eu vou dar só um exemplo e eu vou ir a isso que você está falando, Camila. Só um exemplo mais simples. Em 2001 ou 2002, para que vocês vejam que isso não é de ontem, saiu uma publicação que, se vocês colocam na internet Escola Charter, é a primeira publicação que aparece, realizada por, editada, né, pelo Instituto Itaú e pelo Instituto Bourdais, que tem duas, e na época em que ainda ninguém falava no Brasil sobre Escola Charter, pelo menos não se falava assim publicamente. E eu acho que é importante explicar o que são escolas charter, mas já vou. Tem uma publicação que tem duas partes. Uma primeira parte mostra como a Constituição brasileira permite a gestão privada das escolas públicas. Ou seja, como existe uma possibilidade dentro da Constituição brasileira para transformar a gestão pública das escolas públicas em gestão privada, que seria as escolas charter. E uma segunda parte que detalha a reforma que naquela época aconteceu no estado de Pernambuco, reforma que depois se tornou a grife das reformas em São Paulo e em todos os lados. Talvez tenha sido a primeira vez que um estado do Nordeste se torna grife para estados como Rio de Janeiro ou São Paulo, e mostram que essa reforma que aconteceu em Pernambuco era a implantação das escolas charter, o que não era verdade. Tinha alguns aspectos, mas não era a implantação da escola charter. Com relação à Constituição, eu não fiz uma análise em detalhe do que eles falaram, escreveram naquele momento, mas tem a ver com isso que eu falei para vocês, da ambiguidade de algumas questões, né? Que, segundo como queiram se interpretar, serve para uma coisa ou para o oposto. Então, frente a esse cenário que eu estava vendo, da presença cada vez maior de consultores e de bibliografia das políticas norte-americanas, que eu resolvi que tinha que ir para Estados Unidos e entender melhor não só as reformas que estavam acontecendo lá, como também como se dava esse processo de influência, né? E aí, posteriormente, na verdade, a minha ida aos Estados Unidos, nestes últimos anos, eu tenho pensado bastante no que significa uma agenda global. Vocês devem ter escutado bastante isso. Bom, existe uma agenda global para a educação, uma agenda global para a reforma trabalhista. E eu tenho pensado, tudo bem, mas essa agenda global sai de onde? Ela não é produzida globalmente. Porque se ela fosse produzida globalmente, seria democrática. Nós estamos em um processo de mundialização, um estágio do capitalismo onde não só pode se pensar as soluções ao interior de cada uma das nações, soluções democráticas, de democratização, de melhoria ou até de transformação, é limitado pensá-lo nacionalmente. Então, tiramos um processo, e nesse bojo do processo de mundialização, a construção de uma agenda de transformação global em determinadas áreas. Mas não é isso. Todos nós sabemos que não é isso.
Então, a agenda global sai de onde? Por que não se diz que é uma agenda produzida nos Estados Unidos? E não é uma agenda produzida nos Estados Unidos, mentira. É uma agenda produzida a partir das políticas realizadas nos Estados Unidos. Também não é um 100%, mas a maioria das políticas, que são os eixos estruturais da reforma, elas existem nos Estados Unidos a mais longo prazo, a mais tempo, não, perdão, não longo prazo, a mais tempo. Por quê? Porque as reformas neoliberais, primeiro porque é um país liberal com muito mais, como posso dizer, permanência de um liberalismo com menos interrupções das que tivemos nós, América Latina no geral. Segundo, porque as políticas que nós estamos vivendo como parte deste modelo neoliberal, do político, social e econômico, deste capitalismo, deste estágio, começaram a serem empáticas em Estados Unidos no início da década de 80, principalmente com o governo Bush filho. Não que não tivesse antecedentes antes, mas podemos dizer que a implantação do modelo, que a década de 90 vem para cá, e que a meados da década de 80 vai para a Inglaterra, ele já estava sendo implantado nos Estados Unidos, com muita mais facilidade, porque havia toda uma experiência liberal na gestão pública dos Estados Unidos, que talvez, em nosso caso, era um pouco mais contraditória, se a gente quiser chamar de um jeito. Então, aí foi que eu comecei a pensar na importância de entender como se dão estes processos de influência, que é diferente de que, ainda que não é oposto, é parte de como se dá a implantação de uma agenda. Muitas vezes a implantação de uma agenda é mais explícita do que os processos de influência. Muitas vezes nem tanto. A implantação de uma agenda também se dá através de publicações, também se dá através de fóruns. Mas, no caso deste processo de influência com os Estados Unidos, ele se deu, ele está se dando através de um sistema, através de uma forma de cooperação entre as corporações brasileiras e norte-americanas, que em um artigo eu chamei cooperação deletéria, cooperação deletéria. Mas que não deixa de ser um sistema de alianças entre o empresariado norte-americano, estou falando das grandes corporações, e também o empresariado brasileiro. Esta é uma característica já mais específica de um processo, pelo menos deste processo de influência. Não quer dizer que não tenha havido historicamente outros processos de influência que tenham tido outras características e que eu não estudei. Bom, isto começa, ou para chamarlo de um jeito ironicamente, este romance, começa no Brasil na década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, através de dois processos. Uma mudança da legislação, ou seja, uma mudança que permite que o setor privado passe a utilizar dinheiro público. Isso é fundamental. Sem essa mudança da regulamentação, não poderia estar acontecendo nada das muitas coisas que estão acontecendo neste momento na gestão das escolas. Isso é fundamental. Na época de Fernando Henrique Cardoso, se criou o arcabouço legal para poder fazer posteriormente, não foram feitas naquele momento, as mudanças que foram feitas. Um segundo processo, que se criou na época de Fernando Henrique Cardoso, muito interessante,
eu digo muito interessante como os médicos acham interessante os doentes, né? É muito interessante que a necessidade para realizar as reformas da gestão pública, convencer ao empresariado que o empresariado tem que participar da gestão pública. O que quer dizer? Até esse momento, por exemplo, no caso da educação, que é o que com mais segurança posso explicar, até esse momento o empresariado brasileiro não participava da educação. Salvo de duas formas, através da educação privada, que era um negócio particular, tudo bem, mas não era da educação pública, e só através através do sistema S da educação profissionalizante que se criou na época da década de 40, que foi, digamos, que foi o primeiro sistema de parceria público-privado, as PPP, que agora são tão famosas. Nós já tínhamos isso, nós já temos isso, através da educação profissional. Mas em um aspecto muito específico, o empresariado preocupado com esse sistema de educação profissionalizada. No resto, o empresariado brasileiro não estava nem aí. Então, a Ruth Cardoso fez um trabalho muito importante, muito denso, de convencimento ao empresariado brasileiro de que o Estado, como eles chamavam, não precisava do dinheiro do empresariado, precisava da experiência do empresariado, precisava do conhecimento que o empresariado tinha acumulado na sua gestão, nas suas empresas. Se vocês lembram, foi a época em que surgiu o voluntariado. Eu lembro uma vez, isto não é pesquisa, isto é vivência, estar subindo o elevador com um grupo de funcionários de uma empresa e eles todos estávamos descendo o elevador, estávamos saindo do prédio e vão ver por quê. Muito felizes, porque estavam saindo das 6 da tarde de trabalhar para fazer trabalho voluntário numa escola. E se achavam no máximo, em lugar de ir para suas casas a descansar. E com a camiseta da empresa. Surge o voluntariado, a mídia, a Globo faz assim uma propaganda enorme que associa a atividade de voluntariado ao bom caráter da pessoa e principalmente do trabalhador, característica que eu diria endógena ao sistema cultural norte-americano. Ou seja, isso sempre existiu nos Estados Unidos. Desde o século XIX, fim do século XIX, que grandes corporações, por exemplo, as que implantaram, as que construíram o sistema ferroviário na América Latina e nos Estados Unidos, criam escolas e que têm uma postura filantrópica que lhes dá uma legitimidade social. Isso é uma característica nos Estados Unidos, não é própria do neoliberalismo. É muito comum as pessoas dizerem, este fim de semana eu vou fazer tal coisa com os imigrantes de tal lugar. E vão com a melhor vontade possível, sem dúvida alguma, com um sentimento mais nobre que podemos imaginar. No currículo, coisa que agora já existe no Brasil, mas não é dos últimos 30 anos, digamos, mas que sempre foi nos Estados Unidos, faz parte da apresentação da pessoa, ou melhor, de seu caráter, dizer se faz ou não trabalho voluntário. Então, esse comportamento é um comportamento que a gente importou. Não faz parte da cultura brasileira, não porque a gente seja de melhor ou pior caráter que o norte-americano, não faz parte da dinâmica social brasileira. Teria que estudar, teríamos que pensar por que nos Estados Unidos se cria isso desde o século XIX e não no Brasil, é outra discussão,
Mas, de fato, chegamos à década de 90 com um modelo de gestão pública que precisa do empresariado dentro da gestão pública, não do dinheiro do empresariado, não é isso que se quer. E, ao mesmo tempo, um empresariado que não estava culturalmente preparado ou convencido de que isso era necessário. Não sei se vocês lembram, tem infinidade de exemplos na década de 90. Por exemplo, a indústria do brinquedo cria uma fundação, a Fundação Abrinq, se Camila, a Fundação Abrinq, que com o argumento de que na China o trabalho era trabalho o brinquedo se produzia através da exploração infantil. Quando, na verdade, independentemente disso ser verdade ou não, o problema era que o brinquedo chegava no Brasil muito mais barato do que o brinquedo produzido no Brasil. E se cria todo um movimento em contra do trabalho infantil para inibir a entrada do brinquedo chinês. Quando, na verdade, não se queria o brinquedo chinês, porque realmente estava chegando muito mais barato e estava criando um problema muito sério. E eu não estou dizendo isso porque eu maquiavelicamente esteja pensando assim. O próprio presidente na época da Fundação Abrinq, o senhor Odechi, não me lembro o sobrenome, um empresário, um grande empresário de uma indústria mais grandes de brinquedos do Brasil, que cria a fundação, em uma entrevista diz: nós somos, ele, totalmente contra o trabalho infantil. Mas, para os empresários, temos que explicar-lhe que a importância da fundação é porque está entrando um brinquedo barato, a um preço econômico. Ele mesmo dizendo qual é a linguagem que o empresariado ia escutar. Uma pessoa militante, inclusive ele deixou a direção dessa empresa para realizar este trabalho de militância na Fundação Abrinq, e que são todos movimentos que rondaram ao redor da importância de criar uma cultura filantrópica na sociedade brasileira, principalmente entre empresariado e também entre os trabalhadores, apoiando, entre aspas, a dinâmica empresarial. Um outro dia saiu uma entrevista da ex-presidenta do SEMPEC, que é uma das donas do Banco Itaú. Camila, você lembra o nome? Bom, mas é a presidenta do SEMPEC. Com uma entrevista muito interessante onde ela explica como, neste tempo de pandemia, o empresariado tinha percebido a importância da filantropia. Ou seja, mais um movimento de reforçar o lugar do empresariado na sociedade brasileira, além de seu próprio espaço, digamos, enquanto empresário. Bom, estou me alongando demais. Então, na década de 90 se geram essas duas situações fundamentais, uma mais cultural, de convencimento, e outra legal, para poder realizar posteriormente as reformas. Ambas já existiam nos Estados Unidos. As reformas legais se terminaram, digamos, de desenhar na década de 80 nos Estados Unidos, e ambas, tanto esta característica cultural quanto a permissão legal do uso dos recursos públicos, que já existia nos Estados Unidos, se amplia com as políticas do governo Bush. Pulando um pouquinho, que situação temos hoje? Essa pergunta é você. Neste processo, digamos, de influência
de Estados Unidos e no Brasil. Por um lado, temos uma dinâmica do uso dos recursos públicos, do empresariado, extremadamente agressiva. O empresariado brasileiro descobriu que na área de educação tem muito dinheiro. Então, por exemplo, este é um exemplo, neste tempo de pandemia, a quantidade de empresas de tecnologia que se criaram neste tempo de pandemia. Que eu diria que são empresas de fundo de quintal, mas não precisam de investimento. É só fazer um aplicativo e vender para o governo. Impressionante a quantidade de empresas fundo de quintal que a gente pode ver hoje na internet. Também tem as grandes empresas internacionais, outras, digamos, trabalhando junto com empresas nacionais de tecnologia e de venda de aplicativos. Ainda não se voltou às escolas, mas já se criou uma Associação Nacional de Ensino Híbrido, ou de Educação Híbrida. Ou seja, ainda não temos nem as condições para implementar o ensino híbrido, mas a Associação Nacional, que significa, de fato, a criação de lobbies que vão estar em Brasília pressionando para a venda de aplicativos e de modelos de ensino híbrido, já está criando. E se vocês entram nessa associação, a maioria são empresas de fundo de quintal mesmo, já que se criaram para isso. A outra forma que esta surge antes como se diz, da pandemia, que a reforma de Fernando Henrique Cardoso cria condições para isso, é a transferência de escolas do Estado para a gestão privada. O que isso significa? Estou querendo explicar para quem não conhece, vocês obviamente sabem, mas talvez nem todos. Isso significa que a dinâmica da escola, a administração da escola, do dinheiro, a disciplina, tudo, a gestão, o coração da escola passa a ser dirigido por uma empresa. Nós temos duas novidades no Brasil, porque a gente tem sempre suas particularidades. Uma são as escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são escolas charter, ou seja, são escolas do Estado que foram dadas, que vivem de recursos públicos e que se deu para a Polícia Militar gerir a escola. Tá? Quer dizer que essas escolas não seguem o currículo oficial? Seguem o currículo oficial. Sim. Não quer dizer que essas escolas seguem o regulamento trabalhista dos trabalhadores de educação? Por enquanto, sim. No caso das escolas cívico-militares, nem tanto, porque são contratados pessoas ou aposentados ou militares que estão, policiais que estão em exercício. Então, aí já tem um sistema mais mixto, digamos, na área do trabalho, tanto administrativo quanto docente. Mas nas outras escolas charter, não. Nas escolas charter, por enquanto, são professores contratados, são professores do Estado, que recebem pelo Estado e que são regidos pela lei trabalhista do Estado. Porém, tanto a reforma de Pernambuco, essa que eu comentei anteriormente, quanto um conjunto de escolas em São Paulo, outras no Rio de Janeiro e em outros estados, tem mecanismos que servem para camuflar
mudança nas leis trabalhistas dos docentes. Como, por exemplo, para ser mais clara com isto, para nessas escolas, e no caso de Pernambuco e em São Paulo tem umas 500 escolas públicas que trabalham com essa lógica, elas são escolas integrais, o professor tem dedicação exclusiva, só pode ter dedicação exclusiva, não pode trabalhar de noite, por exemplo, no sistema noturno. Ele tem um sistema muito mais rígido de controle do Estado. O currículo é o mesmo, em princípio. O professor recebe, pode ter mudado agora, mas em um momento chegou a receber 75% a mais que o salário do professor da rede comum. Para poder participar, trabalhar nessas escolas, como que é? O professor que quer trabalhar nessas escolas se candidata. Faz uma prova, já é professor da rede, tá? Faz uma prova, faz uma entrevista para ver se ele combina com esse projeto de escola, é contratado, digamos, passa a trabalhar na escola, ele é professor da rede, mas passa a trabalhar nessa escola, especial no sentido de característica especial, passa a receber 75% a mais, que não está incluído como uma premiação. E se ele não se adapta à dinâmica da escola, ele é retirado da escola e volta à escola regular que trabalhava antes. Ou seja, ele é mais ou menos demitido. Isto que eu quero dizer, uma forma de encobrir mudanças nas regras do jogo trabalhista. Mas eu acho que eu me viajei. Eu acho que eu fui embora com o que eu estava explicando. E outra influência importante dos Estados Unidos que está se querendo se impor aqui, o Bolsonaro gosta muito da ideia, principalmente Guedes, porque foi implantado primeiro no Chile, mas é bastante pouco conhecido, muito mais conhecido por Estados Unidos, que é o sistema de voucher, que é o sistema de bônus, que é o que Cova falou que agora iria implantar no município de São Paulo para educação infantil. E não só para educação infantil, porque está havendo um processo muito interessante para acompanhar, para ver o que vai acontecer, que famílias que enviaram até agora seus filhos às escolas particulares, devido à crise econômica, estão matriculando nas escolas públicas. Então, eu não tenho dados, números, eu acho que não existem os números, mas parece que não é uma leva insignificante. Com esse argumento de estar, de repente, recebendo um conjunto de alunos que, e frente, por consequência, da crise das escolas particulares, que começam a perder alunos, o COVA está propondo o sistema de voucher, ou seja, de pagar o banco que a criança vai ocupar na escola. O mesmo que tem se feito agora com a pandemia, que quando começaram a faltar leitos do SUS, se compraram leitos nos hospitais privados. Quando, numa situação de pandemia social e sanitária como a que estamos vivendo, os leitos, sejam privados ou públicos, deveriam estar ao serviço do conjunto da sociedade. Mas, na lógica da propriedade privada, isso pareciera não fazer sentido nem em situações tão sérias e dramáticas como a que estamos vivendo. Essa é a proposta também para as escolas. É uma proposta que está sendo muito incentivada por Guedes, o nosso ministro de Economia,
porque tem o pressuposto de que seria muito mais econômico para o Estado pagar um bônus do que manter uma escola. Se é mais econômico, eu tenho minhas dúvidas. O que, sem dúvida, desmobiliza a categoria docente, porque a escola... E desqualifica totalmente a escola pública de seu potencial de promoção da cidadania, democracia, e etc. E o currículo, a formação das futuras gerações passa a estar nas mãos das escolas particulares e dos projetos das escolas particulares com dinheiro público. Deixa eu aproveitar, então, esse gancho que você fechou essa última questão. E aí, queria só fazer essa pergunta, daí eu acho que a gente pode começar a encerrar e tratar um pouco do ensino remoto, um pouco dos desafios que está colocado. Mas é que, agora na sua resposta, você falou muito como a tendência tem sido que a escola, e, portanto, a direção, o conteúdo passado nas escolas, tem ficado cada vez mais na mão do empresariado, do capital, ou nas escolas cívico-militares, né? E eu queria te perguntar, então, como é que fica a liberdade docente, né? A capacidade de intervenção ou de controle do trabalho docente. Haja visto que a gente não precisa nem recorrer já às determinações desse ano com o ensino remoto, até porque nos últimos anos a gente já viu, por exemplo, um crescimento da ideologia da escola sem partido, do aumento dos artifícios e tecnologias de gestão do trabalho, né? Que daí vai se intensificar, isso sim, agora com o ensino remoto, mas nessa tendência até um pouco anterior, então, a esse ano, como que você tem visto esse controle com o trabalho docente? Sim, eu vou, Tiago, se você me dá 10 minutos, eu vou falar das 3 coisas que você colocou. Uma, retomando o que eu estava falando antes, sobre o conteúdo da reforma, eu queria só incluir dentro dos grupos de interesse que neste momento estão sendo prioritariamente ocupando o espaço público, tanto o empresariado quanto o fundamentalismo, sectores fundamentalistas. Nós não podemos esquecer disso. E o mais importante para a gente resgatar, para a gente alertar, é que não existe oposição entre o interesse do empresariado frente à educação, estou falando, e o interesse dos setores fundamentalistas, principalmente os neopentecostais. Em ambos casos, e por isso, se a gente se pergunta, mas o que acontece que os institutos empresariais não falam nada da escola sem partido? O que acontece que os institutos empresariais não falam nada da escola cívico-militar? Por exemplo, o Instituto Itaú vive enchendo a boca que está implantando projetos de gestão democrática nas escolas. Mas eu nunca escutei nenhuma declaração em contra das escolas cívico-militares. O que acontece é que existem elementos comuns que não são os religiosos. Podemos dizer que, em um caso, é a ideologia empresarial laica, e em outro é a ideologia empresarial religiosa. Em ambos casos, há um herói comum, herói entre aspas, que é essa pessoa individualista que conseguiu tudo pelos seus próprios meios, que busca estar cada vez constantemente atrás de maior poupança, maior dinheiro. Então, há todo um modelo de empreendedor, há todo um modelo do caráter do novo homem
que algunos autores llaman, que son comunes en ambas ideologías, para llamarlo de algún jeito, o en ambas culturas. Entonces, esto es muy importante para llevar en cuenta, porque aparentemente serían una oposición, mas mutuamente ellos no se denuncian unos a otros. ¿Por qué? Es una cuestión para pensar mejor. Con relación al trabajo docente, bueno, esto sobre conservadorismo y fundamentalismo teníamos mucho más para discutir. Sobre el trabajo docente, tem duas coisas. Primeiro, a reforma, ela tende a anular a autonomia docente. Tende a anular a autonomia das escolas. Né? Autonomia, eu gosto mais da autonomia institucional, porque a autonomia docente, tudo bem, faz parte, e até é mais fácil, porque eu posso fechar a porta da minha sala e fazer o que eu quero. De fato, eu posso. Mas a autonomia institucional, que é aquela que cria um projeto pedagógico coletivo, levando em conta, ou deveria levar em conta a realidade escolar, a necessidade dos alunos, etc. Isso não se dá individualmente entre os docentes, isso se dá coletivamente em um projeto da escola. Ele está cada vez mais, digamos, inibido por exemplo, as bases nacionais curriculares comuns, que vocês me perguntaram antes, elas não são bases, eles não são diretrizes, ele é um currículo. Ou seja, elas não são bases que orientam. Por outro lado, cada vez mais existe, e isto já vinha de antes da pandemia, sistemas de controle e centralização das decisões no âmbito educacional. Que com a pandemia isso se aprofundou enormemente, devido ao potencial que tem os aplicativos de tecnologia e tal, para realmente controlar o que o professor faz, o que o professor diz. E isto que me preocupa. Porque que existe um sistema de acompanhamento das escolas, eu não sou contra, não. As escolas vivem de dinheiro público, a escola é uma instituição pública que deve mostrar o que faz e por que faz. À sociedade e, obviamente, aos gestores públicos. Isto é uma coisa muito distinta de ter uma mordaça, seja através de um controle familiar, ou seja através de vídeos, de possibilidades do próprio gestor público, das secretarias, entrarem na aula através de um vídeo, talvez até sem o professor saber, com o argumento, isto por um lado controle, e com o argumento da pandemia e da necessidade de sair correndo para continuar, porque a educação não pode parar, entre aspas, se criaram o que alguns professores chamam, e acho fantástico, os showmen. Os showmen são essas aulas gravadas por pessoas que não são professores, nem muito menos professores da escola, é o showman, que dá uma aula como tantas outras que nós temos na internet, com PowerPoint e todas. Essa aula, esse conteúdo saiu de onde? Para quem é esse conteúdo? Para uma massa amorfa, que pode ser qualquer aluno de qualquer escola e em qualquer momento. Esse material,
custou muito caro para o governo. Muito dinheiro para o governo. Esse material não vai ficar engavetado, lamentavelmente. Em São Paulo, por exemplo, o que tem se feito durante a pandemia é estas aulas centralizadas, em gravação, e o professor passou a ocupar o papel de tutor. Não com o nome de tutor, mas de fato, no qual, cada 3 ou 4 dias, se encontrava com a turma para discutir o que este vídeo tinha passado. E o que os professores comentam é que muitos alunos não entendem por que passou isso dessa maneira, foi ensinado dessa maneira, que não há um vínculo produzido de aprendizagem. Então, isto que você está colocando, da autonomia institucional e da autonomia docente, ele vem sendo afetado já faz tempo, porque a autonomia dificulta os mecanismos de controle, se precisa de mecanismos de controle não autoritários, não que não pode ter mecanismos de controle, mas mecanismos de controle não autoritários. Os mecanismos de controle autoritários são mais fáceis de implementar, lamentavelmente, e se criou toda uma responsabilização na escola e nos professores dos problemas da educação. Então, se supõe que, se você inibe o poder da ação autônoma dessas instituições, e a secretaria assume com o que eles consideram seus experts, que são diferentes organismos privados, o ensino nas escolas, os problemas serão resolvidos. Obrigada, Nora. Eu queria aproveitar um pouco esse panorama que você foi traçando do ensino remoto, de algumas características, né, para a gente entrar um pouco nesse tema. E recentemente a gente republicou, né, na sua coluna no jornal Universidade Esquerda, um texto em que você aborda um pouco as falácias do ensino à distância, né, e a relação nesse momento da pandemia, né, como a pandemia pode facilitar algumas questões que já vinham em andamento anteriormente. No momento que aquele texto foi escrito, o ensino remoto, pelo menos nas universidades públicas, ainda era uma tendência, né? Queria um pouco para a gente poder discutir como agora, depois de alguns meses disso implantado, né, quase nacionalmente, em todos os locais, o ensino remoto como uma realidade, como isso tem se colocado e quais as possibilidades de aprofundamento que a gente pode ver desse modelo, mesmo após a pandemia, né? Como que a pandemia pode ajudar a acelerar alguns processos que já vinham em curso, assim, com relação a essa questão. Bom, primeira coisa, Camila, como você mesma diz, a pandemia não criou a educação à distância ou a educação remota. Este é um processo que vinha se discutindo, inclusive, só para te dar um exemplo, a lei da reforma do ensino médio contempla que possa se oferecer 20% do currículo à distância, inclusive na opção profissional, na educação profissional. No noturno, o 40% pode ser oferecido à distância. E na educação de adultos, o 80% pode ser oferecido à distância. Isto se definiu antes da pandemia. Tá? Por outro lado, no caso do ensino médio, tem a dificuldade da escola criarem essas opções formativas. A gente não falou disso, mas a reforma do ensino médio cria 5 opções formativas que
algumas delas podem ser oferecidas por la escola. A escola não está obrigada a oferecer as 5 opções, até porque seria impossível. Essa é outra discussão muito cara para os jovens, porque está se mentindo os jovens que vão poder escolher algo que não vão poder escolher. Mas existe a chance de que parte dessas opções formativas sejam oferecidas à distância. E a lei prevê isso. A lei contempla essa possibilidade. Então, isto é muito importante, que já a pressão pelo aumento da educação à distância vem de um tempo já bastante, de uns anos para cá. Por outro lado, no caso da universidade particularmente, o aumento da educação à distância antes da pandemia nas universidades privadas é enorme. Vocês têm no jornal uma coluna do professor Alan Kent. E ele tem uma excelente pesquisa na qual mostra, ele tem, eu não tenho aqui, né, as percentagens, mas é um absurdo, ou seja, tipo 70%, 80% da universidade privada hoje é oferecida à distância. Isto, claro que se aprofundou com a pandemia e não vai voltar atrás. Mas já tinha começado há bastante tempo, é muito mais econômico, porque, lamentavelmente, uma questão importante para colocar é a seguinte: a boa educação à distância é muito custosa. Pode ser feita para determinadas situações, cursos de aperfeiçoamento, regiões extremadamente distantes com dificuldade de acesso, situações de pandemia ou outra. Pode, claro que pode. Não é uma questão branca, sim ou não. Mas a educação à distância, de verdade, um processo educativo à distância, de verdade, é muito custoso. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, nem com o que as escolas particulares estão fazendo. Por outro lado, se perde muito com a educação à distância, ainda que em determinadas situações se torne necessário. Se perde o vínculo com o professor, se perde a capacidade de uma reflexão mais aprofundada, se perde a convivência com as diferenças e com os outros, que são parte da aprendizagem de uma escola e de uma universidade. Numa universidade, não só se aprende dentro da sala de aula, às vezes, talvez, se aprende muito mais fora da sala de aula. Não deveria dizer isso como professora, mas no dia a dia, na convivência universitária, é uma aprendizagem que não se pode comparar com nada. Então, dito isto, as escolas, a universidade particular tem um aumento enorme, e isso tem gerado uma competição, entre aspas, com as escolas públicas, com as universidades públicas. Ao mesmo tempo, as universidades públicas estão sistematicamente atacadas com recortes de recursos. Então, estão buscando alternativas. Isto que eu estou explicando não é uma justificativa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou só explicando um pouco como se está dando o universo. O que nós, como professores universitários, estamos sentindo, inclusive nas escolas, nos institutos federais também, uma forte tendência a incorporar, eu não sei, cursos à distância, por um lado, não toda a universidade à distância, mas sim cursos à distância, pós-pandemia. Esta ideia do ensino híbrido é uma maneira também de progressivamente incluir a educação à distância. Muitas vezes, devido a uma situação real, ou seja, se hoje me dizerem que eu tenho que ir para a faculdade a dar aula, eu não quero ir fisicamente, por conta da doença, então também não posso, estamos um pouco meio que em uma situação da faca na frente e a parede atrás, né? Ou seja, se vou para um lado ou vou para o outro.
Isso é uma realidade, né? Mas que poderia ser resolvido de outras maneiras. Então, respondendo a Camila, a universidade pública tem uma tendência a implantar a educação à distância. Eu não vejo que essa tendência se dê na sua totalidade da universidade, mas sim de cursos paralelos. Como você diz, este artigo que escrevi com as falácias, ele surgiu no bojo dos debates dentro da universidade, e eu vou contar para vocês que, com forte indignação da minha parte, nenhuma das falácias que está no artigo eu inventei, eu escutei essas falácias, eu até brinco que eu deveria assinar o texto com alguns colegas, porque essas afirmações são feitas, começaram a ser feitas publicamente no momento da pandemia, mas já existiam em grupos mais pequenos, digamos, dentro da universidade. Sem dúvida alguma já existia. Inclusive, na maioria da faculdade, existem os professores que são totalmente a favor da educação à distância. Isso não é novidade. Não sei se com isso te respondi um pouco mais sobre isso, né? Não, eu acho que foi uma resposta bem completa. Eu lembrei agora, inclusive, que saiu um texto da professora Selma Venco e da professora Olinda Evangelista sobre essa associação de ensino híbrido, que foi recém-criada, né? Enfim, fica a recomendação, acho que a gente consegue colocar nos links também. Professora, habrá uma questão, desculpa, Thiago, vou te interromper, porque uma coisa que me parece muito importante é a seguinte. O mundo empresarial se aproveita como universo empresarial. Não estou falando de um empresário ou outro empresário. A lógica do empresariado é encontrar espaços de maior lucratividade. Essa é a lógica do empresariado. Não está nem certo nem errado. É a lógica do empresariado no sistema capitalista. O problema está em que os gestores públicos deixam que estas corporações entrem e usufrutam do dinheiro público. O problema está na gestão pública, muito mais do que na dinâmica do empresariado. Eu não estou justificando a dinâmica do empresariado, eu sou totalmente contra como o empresariado está se aproveitando do dinheiro público. Mas a gestão pública deixa que eles se apropriem do dinheiro público. E aí é onde nós temos que bater a tecla. O governo de São Paulo está comprando a política educacional do Estado. Ele não está obrigado a fazer isso. Ele não está obrigado. Ele está tentado, isso eu concordo. Mas não está obrigado. Só queria comentar isso. Assim, já foi uma conversa e tanto, acho que a gente já debateu bastante coisa, mas eu queria aproveitar, então, para a gente fazer um encerramento, eu queria te perguntar um pouco sobre os desafios mesmo, para a gente organizar a luta daqui em diante, dado esse panorama que você esboçou agora hoje nessa entrevista. Tem um texto, agora não lembro qual exatamente, que você menciona, inclusive, que esse momento talvez pudesse agudizar um pouco ou explicitar os princípios neoliberais ou as contradições dos princípios neoliberais. Eu queria te perguntar, então, para a gente concluir, como que você vê esse desafio para a organização da classe trabalhadora como um todo, vendo esse conjunto de contrarreformas que você mencionou, que faz parte de um todo, mas, sobretudo, também para pensar os desafios presentes e futuros para a formação da nossa juventude. Bom, eu tenho colocado realmente, eu tenho pensado bastante como a gente pode, talvez, aproveitar tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo com a pandemia,
para gerar um movimento, uma atitude de resistência ativa. Eu acho que temos alguns elementos que podemos aproveitá-los, não quer dizer que automaticamente eles vão ser aproveitados. Uma é a importância do sistema público. Ou seja, o que tem acontecido com o SUS pode ser muito bem levado para a discussão da escola pública. Com todos os problemas que temos, sem o sistema SUS, nós teríamos muito mais problemas. E é a classe trabalhadora que percebeu, ou seja, que viveu na sua própria pele, o que é o sistema SUS. Ele vivenciou na sua pele. É também a classe trabalhadora que vivenciou o que é a escola. O que significa que a escola esteja fechada? O que significa um professor? Isso temos muitos depoimentos, né? De famílias que dizem, nunca imaginei que o professor era tão importante. Tem uma pesquisa feita na Espanha, não aqui, mas é impressionante como os problemas da desigualdade, ou melhor, como a desigualdade gera problemas similares em países tão distintos, na qual eles fizeram uma pesquisa com as famílias. E eles observam, com 35 mil famílias, é uma pesquisa enorme, eles observam como a família com menos escolaridade procura na internet mecanismos para se reforçar, para se fortalecer, para ensinar a seus filhos. Ou seja, buscam na internet estratégia de como ensinar a seus filhos, ou conteúdos de como ensinar a seus filhos. Ou seja, a carência que eles têm educacional, eles buscam resolvê-lo porque precisam disso neste momento de pandemia dos alunos. Então, essa outra questão que poderia ser, que a meu ver deve ser aproveitada para refletir sobre o que significa todos os ataques que a escola pública vem sofrendo nas últimas décadas. Inclusive, essa tendência para o homeschooling, que tem sido muito também começado a debater, os bônus, etc. Então, o lugar do privado e o lugar do público, ele ficou muito evidente durante a pandemia. O potencial do público e os interesses do privado ficaram muito evidentes neste momento de pandemia. Por quê? E volto a dizer, o Estado tem que comprar uma cama num hospital, porque é privado. O que significa? Eu não tenho direito sobre isso. Então, também não tenho direito sobre a escola particular. Posso até ter um bônus para mandar meu filho, mas eu não tenho direito sobre essa escola, sobre agir nessa escola. Tá? Então, para mim, é aí onde está o potencial de luta e de trabalho reflexivo a partir do que aconteceu. Que eu acho que estava muito adormecido antes da pandemia. Havia muita energia colocada pela direita em revitalizar a virtude, entre aspas, dos sistemas privados. Né? Eu acho que chegou o momento de mostrar não é tão assim, não. Não é tão assim, não. E isto que aconteceu com o SUS agora, que se tentou gerar a parceria público-privada no SUS, que já tem parte privatizada, vamos falar a verdade entre nós, mas neste momento foi uma estratégia absurda de Guedes, porque neste momento todo mundo fala do SUS. Todo mundo quer o SUS. Há 6 meses atrás, o trabalhador precisava do SUS, mas estava adaptado a uma realidade e reclamando pelo sistema privado,
que se apresentava como a melhor vantagem possível. Então, eu acho que aí que está onde podemos, digamos, lutar. E associado a isso, sem dúvida, está o papel do Estado, né? Porque o que é o público? O que é o espaço público? Né? Então, o lugar do Estado, não como controlador, não como Estado autoritário, não como um Estado negacionista, sino como um Estado provedor de umas condições de vida medianamente dignas para o conjunto dos trabalhadores. Ou seja, reclamar pelo direito que nós temos, que o trabalhador tem. Eu acho que o espaço está, a contradição está colocada. Mas as condições, e aí voltamos ao início do tema de vocês, da crise, as condições da crise do capitalismo estão, a meu ver, um pouco difuso. Por quê? Porque o próprio neoliberalismo entrou em crise, ou seja, o modelo deste estágio capitalismo já mostrou sua crise, a pandemia o mostrou de forma mais aguda, de forma mais aguda, mais rápida, mais intensa, mas ao mesmo tempo não há uma proposta alternativa, nem do próprio capital, nem da, digamos, da classe trabalhadora. Não sei se respondi. Eu acho que foi isso que você perguntou para mim, não, Tiago? Sim, sim. Quem conseguir, na verdade, responder essa questão totalmente, quem dera, né? Na verdade, se a gente conseguisse uma resposta totalizante, né? Porque esse eu acho que talvez seja o grande desafio mesmo, né? Mas eu acho que é interessante essa questão que você coloca, inclusive das disputas internas no Estado, porque parece que, inclusive, pode explicitar as contradições, né? Até que ponto esse Estado não está sendo exigido colocar essas reformas tal como está sendo colocado, né? Então, acho que é um elemento importante mesmo, professora. Não, claro que ele sofre pressões, eu não digo que não, mas ele também está a serviço dessas pressões. Exato. E aí jamais que o Estado estaria falando de governo, né? Ou seja, são governos que estão representando os interesses desses setores e, portanto, lhe dão o espaço que eles têm. Sim. Não à toa que até numa fala um pouco anterior você estava mencionando, apesar das particularidades dos governos, como tem uma certa continuidade, né? Uma certa coerência nas políticas do Estado, né? Claro. Certo. Não, mas só tenho a agradecer então, professor. Eu acho que realmente foi uma intervenção muito boa. Espero não ter tomado, espero que a gente não tenha tomado muito do seu tempo e não tenha sido não. Exaurido, eu acho que estes são momentos privilegiados que a gente, os pesquisadores, os professores temos, que são momentos privilegiados mesmo, porque podemos, por um lado, comunicar o que a gente pensa, o que a gente estuda, e por outro lado, é um dos espaços que você me perguntou, né? São um dos espaços de luta e de convencimento de propostas alternativas. E foi muito agradável conversar com você, Camila, com você, Tiago. Foi sinceramente muito agradável, as perguntas foram ótimas, mais do que pertinentes. Eu até falei pouco da reforma educacional do ensino médio, mas podemos fazer outra em outro momento, porque são tantas as coisas, lamentavelmente, que estão acontecendo. Tá bom? Tá certo, então. Bom, então muito obrigado, Nora. Espero que a gente continue com esse contato e certamente a gente vai precisar apelar para você novamente futuramente. Pode contar comigo. E para quem também está ajudando, né? Agradecer então a Camila, que tem ajudado nesses últimos programas, ao Renato e aos demais companheiros do jornal e da escola que tem ajudado nesse programa desde o começo. E também queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado desde julho a proposta do Prelúdio, mas que também tem acompanhado a escola, as atividades da escola, do jornal, e pedir para dicas, sugestões, porque a gente ainda está no começo do programa, né? Apesar de que agora a gente concluiu uma fase do programa, né? A gente conclui agora as entrevistas desse ano. A gente gostaria também de um retorno, críticas, sugestões de como fazer, como poder melhorar esse tipo de intervenção, porque a gente acredita realmente que esse trabalho de debater a conjuntura
é um elemento fundamental para armar a classe trabalhadora no combate contra o capital, né? Então, só tenho a agradecer à professora Nora, a equipe do coletivo, e a todos que nos acompanham. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima, gente. Obrigada a você, Tiago.